Muita gente, quando pensa em começar uma atividade física para perder peso, pensa logo na corrida. Esse foi justamente o meu caso. Foi para perder peso que eu comecei a correr. E eu achei que valia a pena contar essa história para vocês. Não sai daí, está começando o vídeo de hoje do nosso canal. Bom, gente, então a ideia do vídeo de hoje é contar para vocês como eu comecei a correr e como eu perdi peso correndo. Essa é a ideia do vídeo de hoje, compartilhar com vocês como foram as minhas primeiras corridas e por que eu decidi correr. Para entender isso, é importante entender um pouco da minha vida pregressa, minha vida anterior à vida de corredor, por assim dizer. Eu sempre fui uma pessoa que tive problema com peso, nunca fui um cara magro, nunca fui um cara muito magro. E eu acho que isso tinha muito a ver com o estilo de vida, muito mais do que qualquer outra coisa. Eu nunca fui um cara que se preocupou muito com a alimentação, eu nunca fui um cara que se privou de bebida, essas coisas todas. Bebia, fazia minhas festas e tal, e isso acabou incorrendo que eu era um cara que sempre tive barriga, sempre fui um cara que era gordo, basicamente é isso. Quando eu entrei na universidade, eu entrei para a faculdade de física, eu larguei completamente a atividade física e me dediquei completamente aos livros. Eu sou professor de física e me dediquei completamente aos livros. Tratei de estudar e esqueci a atividade física. E com o tempo, obviamente, só sentado, estudando, enfim, sem fazer nenhuma atividade e se preocupando somente em comer, eu fui ganhando massa. Mas a coisa foi ficando pior quando eu saí da faculdade. Quando eu saí da faculdade e comecei a trabalhar, eu tive uma vida bastante corrida. Eu precisava trabalhar em vários lugares no início para poder formar minha carreira, poder ganhar uma grana, poder me sustentar, aquela coisa toda. E justamente por ter uma vida bastante agitada, me sobrava pouco tempo para atividade física. E os momentos que eu tinha, eu não queria praticar atividade física. Eu queria ficar em casa, tomando a minha cerveja, olhando meu filme, curtindo a minha casa, que era o lugar onde eu tinha menos tempo para ficar na minha semana. E foi isso. Com o tempo, obviamente, o que já era ruim foi ficando pior. Chegou a um ponto em que eu, que sou uma pessoa que tem 1,78 m de altura, cheguei a pesar 110 kg. Faça a conta do IMC. Eu não tenho essa conta hoje aqui para vocês, mas certamente dá para ter uma ideia de que eu era um cara bastante gordo. Como eu falei para vocês, eu nunca fui um cara magro, mas naquele período eu estava extremamente gordo. Mas até ali, a coisa não estava me preocupando, porque eu não tinha nenhum sintoma de que aquilo pudesse eventualmente me fazer algum mal. Eu tinha dores no joelho, eu tinha dores nas pernas, dores nas costas, mas eu não associava aquilo ao excesso de peso, eu associava ao cansaço, à minha rotina corrida, ao excesso de trabalho, eu não associava aquilo diretamente ao excesso de peso. No final de um ano, eu resolvi fazer alguns exames de rotina para verificar como é que estava a minha saúde, para verificar como é que eu estava. Ao ir no médico, ele fez lá exame de sangue, eletrocardiograma, todos aqueles exames que enfim, a gente faz num check-up. E o médico percebeu que eu tinha hipertensão, que eu estava hipertenso e que eu estava também com uma frequência cardíaca bastante elevada. Minha frequência cardíaca de repouso era uma frequência bastante elevada. Nesse período eu estava com 33, 34 anos, alguma coisa nesse sentido. E como eu disse, estava hipertenso. E o médico usou uma expressão que eu nunca tinha ouvido até aquele momento, que foi a seguinte: você está com uma reserva cardíaca muito baixa, muito baixa. E aí eu me assustei com aquilo. Aquilo foi uma coisa que me incomodou. E eu resolvi que de alguma maneira tinha que fazer alguma coisa para tentar perder peso. E tentei correr. Só que nessa primeira tentativa que eu fiz para correr, eu fui sem orientação. Eu fui correr intuitivamente. Eu comprei um tênis qualquer, eu não sabia nada sobre tênis, pisada, drop, nem imaginava que isso existia. Calcei um tênis e fui correr numa pista de atletismo que fica próxima da minha casa. E fui correr. E aí comecei a correr todos os dias, com excesso de peso. Aconteceu o óbvio, eu me machuquei, eu tive uma lesão de panturrilha. Essa lesão de panturrilha foi a lesão mais grave que eu tive em todo o meu tempo de corredor até hoje. Porque essa lesão, ela me fez parar de correr por quase um ano, 6 a 8 meses certamente. Eu fiquei sem correr por quase um ano, por causa da tal da lesão. E, enfim, larguei completamente a minha primeira tentativa de correr.
E claro, né, pela frustração e por não estar conseguindo fazer atividade física, obviamente engordei mais. Bom, é isso. Passado o tempo, eu resolvi retomar a corrida, eu resolvi reiniciar a corrida. Mas nessa época eu tinha um amigo que era professor de educação física. Ele não era um treinador de corrida, ele não é um profissional especificamente de corrida, ele não é um cara que trabalha com assessoria esportiva, mas é alguém que tem formação. E ele me deu os meus primeiros toques em corrida. E a primeira coisa que a gente percebeu é que eu tinha que fazer descanso, coisa que eu não fazia inicialmente. Quer dizer, a primeira vez que eu comecei a correr, eu corria todos os dias. Isso obviamente é um erro, ainda mais para um corredor iniciante. Mas eu não tinha noção de que eu estava fazendo errado. Então eu errei e me machuquei. Ele me colocou algumas observações com relação a descanso, e essas observações elas foram muito importantes. Então eu adotei uma planilha. Na verdade, ele me falou pela primeira vez que eu deveria adotar uma planilha, ele me deu um toque sobre o que era uma planilha e eu fui buscar uma planilha. E caiu na minha mão justamente uma planilha de treinamento, e isso mudou a minha vida. Primeiro porque eu achei planilha de treinamento uma coisa muito fácil de seguir. Para um professor de física, planilha é uma coisa maravilhosa, porque ela organiza a tua vida, e a gente gosta das coisas no lugar. Então aquilo foi muito bacana para mim, porque previa exatamente o que fazer em cada dia da semana, quanto tempo e qual intensidade. Isso foi maravilhoso. Foi genial. A planilha lá intitulada é 3 quilos a menos sem mudar mais nada na sua vida, correndo conforme a planilha. Essa planilha ela tem disponível no nosso site para você dar uma olhada lá. Uma coisa que eu quero deixar bem clara, eu estou contando a minha história, mas o que eu fiz não deve ser necessariamente o que você vai fazer. Até porque, como eu estou mostrando, eu cometi alguns erros no início e eu espero que você não faça os mesmos erros. Mas tome muito cuidado sempre antes de seguir uma orientação. Eu só estou contando a minha história para vocês perceberem que, assim como muitas pessoas que começam a correr, eu também cometi erros na hora de começar a correr. Com o tempo, obviamente, eu fui aprendendo e aí fui melhorando e fui evoluindo. Mas é só para deixar bem claro isso. Tem que ter uma certa prudência. O que vale para mim, nem sempre vai valer para você. Mas de qualquer forma, a planilha está lá no nosso site para você dar uma olhada. E é uma planilha relativamente simples de seguir. Ela só prevê que você saiba medir a sua frequência cardíaca. Para isso, eu fiz uma das coisas que é muito legais, assim, que eu acho que foi um dos melhores investimentos que eu fiz no período, que foi comprar um frequencímetro, que eu podia justamente aferir a intensidade da corrida e seguir completamente a planilha sem me detonar, sem me arrebentar na pista. E como eu disse, a planilha previa intervalos de descanso. E isso foi muito legal, porque nesses intervalos de descanso eu achei que eu deveria fazer alguma coisa, que eu ia fazer musculação. Isso foi perfeito, porque ao mesmo tempo que eu fazia a corrida, eu fortalecia. Isso me permitiu fazer a corrida com segurança, sem ter nenhuma lesão a mais. Com o tempo, eu fui perdendo peso, fui gradativamente perdendo peso. E inicialmente, como eu falei, eu não mudei nada na minha rotina. E eu acho que para quem está começando a correr, isso talvez seja bem importante falar, seja a primeira coisa que você tem que ter claro. Você tem que mudar, mas talvez mudar aos poucos seja mais importante do que mudar tudo de uma vez. Para mim funcionou melhor assim. Como eu disse, acha a tua receita. Mas a minha opinião é que mudar aos poucos é melhor do que mudar tudo de uma vez. Você vai ter mais coisas sob controle. Com o tempo, eu comecei também a mudar a minha alimentação. E o que já estava acontecendo, que era eu perder peso, foi rapidamente acontecendo mais rápido. Eu fui melhorando muito mais. Ao final de um ano, eu já estava com 75 quilos, quer dizer, eu já tinha perdido 30 quilos. E eu fiquei com esse peso, 75 quilos. Hoje eu tenho menos que isso, eu tenho 71 quilos. E eu já cheguei a pesar 65 quilos. Eu vou explicar um pouco. 75 quilos é um peso que para mim é um peso que eu considero já hoje bastante elevado. E como é que eu cheguei aos 65 quilos? Eu consegui chegar a 65 quilos com treinamentos intensos. Foi na época que eu comecei a fazer prova. Eu não comecei a correr para fazer prova. Eu comecei a correr para perder peso. A história de fazer prova, começar a participar de competições, ela só veio muito depois. Umas provas de 5 km, provas curtas de 5 km. Então, inicialmente, eu não me preocupei em fazer prova. Eu só queria emagrecer. E foi assim que eu emagreci. Levando em conta uma organização, levando em conta uma planilha e me comprometendo com ela. E sabendo medir, com leitura básica de coisas como frequência cardíaca, fazendo aquisição de equipamentos básicos, como um frequencímetro, essa coisa toda.
Isso me ajudou muito. E foi assim que eu perdi peso. Como eu disse para vocês, hoje eu estou com 71 quilos. Eu estou com a intenção de perder um pouco de peso novamente. E acho que isso vai acontecer naturalmente. Porque, como vocês estão sabendo, acho que vocês estão acompanhando no canal, eu estou começando uma planilha de treinamento para fazer uma maratona rápida. E isso, treinar com intensidade, vai ser natural que me faça perder um pouco de peso. Eu ganhei esse peso justamente porque fiquei um tempo sem treinar em função da minha lesão, em função da fascite plantar que eu tive há um tempo atrás. Acredito que eu vá perder peso novamente no momento em que eu treine com intensidade. De qualquer maneira, eu já estou super no lucro, porque eu saí de uma situação de 110 quilos para uma situação, vamos arredondar, de 71 quilogramas. Então isso é muito bom, é muito bacana. Bom, eu não vou contar hoje como foram as minhas primeiras provas, como eu comecei a correr prova. Mas como eu disse para vocês, as minhas primeiras provas elas só vieram uns 2 ou 3 anos depois que eu comecei a correr. E todas elas foram provas muito curtas. Provavelmente no próximo vídeo eu vou contar para vocês como foi a minha primeira prova de 5 km. Mas isso é história para um outro vídeo. Como eu disse para vocês, o link para postagem que eu falo como eu emagreci correndo vai ficar na descrição desse vídeo. Dá uma chegada lá na nossa página, visita a gente, segue a gente aí nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado. Até mais então, valeu!